Salto para o Futuro está de volta. Hoje estamos discutindo projetos de leitura. E quem quer participar dessa discussão também é a Ana Lúcia, do Sesc de Fortaleza, que nos enviou um e-mail. Ela parabeniza pela série. Obrigado, Ana Lúcia, que bom. A gente está muito feliz que todos vocês estejam gostando. E ela quer saber, Márcia, ela cita o fato de que algumas pessoas recontam contos de tradição oral que se tornaram clássicos depois de escrito, retirando os conflitos por considerarem que eles são traumáticos para as crianças. Sua opinião comentar, né, sobre isso. Essa é uma questão interessante, né, porque parece que está por trás disso, né, o fato de eu tirar determinados elementos por medo daquele leitor se assombrar ou dele reagir de uma maneira que não seja muito conveniente, me parece que tem a ver com, assim, a questão do inesperado, né? Ou seja, eu preciso confiar nesse leitor, eu preciso confiar na experiência dessa criança, de que ela é bastante inteligente. Não sei se a gente lembrando ali dos vídeos que passaram anteriormente, de umas histórias, falava de uma criança, digamos assim, né, ou um adolescente, que dizia que na vida a gente se emociona, tem coisas tristes, lembra desse pedaço? Então, ou seja, ele é um filósofo, aquele menino ali, ele está filosofando sobre a vida, ele tem uma grande compreensão da vida. Então, eu acho que a gente não pode reduzir a capacidade da criança dela nos ensinar. Então, a reverter um pouco também esse processo, a gente como professor, educador e de formador, né, de nos permitir aprender com aquele com o qual a gente está lidando e compartilhando. Você tem uma coisa, Márcia, que eu fico pensando, você estava falando aí, né, muitas vezes o professor tem medo, o adulto tem medo, ele tem medo de encarar, né, aquele conflito que está na história, ele retira aquele conflito da história, né? Eu me lembro duas ocasiões, uma que tem uma adaptação, por exemplo, do Chapeuzinho Vermelho, em que o lobo não come nem a Chapeuzinho, nem a vovó, ele esconde a vovó no armário. Pois a grande graça da história é o lobo comer a vovó e depois o caçador ir lá e tirar, porque isso tem toda uma estrutura, né? Quando eu falei da coisa do medinho bom, era uma criança em relação ao Chapeuzinho Vermelho, que ela falava exatamente, chega na hora do medinho bom. Torcendo ali pro né? lobo. E eu posso, assim, eu que me tornei escritora, assim, eu vejo como essas histórias me alimentavam na minha infância. Por exemplo, o Soldadinho de Chumbo, que é uma história triste, eu achava lindo aquele final, né? Para mim era super bonito quando o soldadinho e a bailarina caíam na lareira e se fundiam num coração de chumbo, porque para mim aquilo era super esperançoso. E eu já vi professores falaram, não, nossa, mas eu não posso contar essa história porque está falando de morte. É trágico demais. Como se a criança ela não vivenciasse a dor. A criança ela tem tristezas. É importante deixar ela lidar com essa tristeza dela, né? Então acho que, claro, você não vai sair lendo determinadas coisas para uma criança tão pequena, você tem que saber dosar, a Rosa falou isso há pouco, né? Mas você saber também que tem que lidar com esse medo até para a criança aprender a superá-lo. Né? Formar a criança para o convívio com a leitura, formar a leitura e formar para a vida também. Com certeza. Tá certo. Mais um e-mail nós recebemos aqui da Valéria Miguel Melo, cursista do NTE de Anápolis. Obrigado, Valéria, pela participação. Rosa, ela diz que o texto do boletim, o texto da Márcia, cita várias vezes, cita atividades com cronogramas, inclusive atividades para serem desenvolvidas com o ensino fundamental. E aí a Valéria gostaria de sugestões e livros para o desenvolvimento de projetos de contos literários na educação infantil, para desenvolver e motivar o apreço pela literatura. De novo a questão da educação infantil aparecendo. É verdade. Olha, assim, para falar de uma bibliografia aqui, é difícil, né? Hoje em dia a publicação é tão rica, né? A publicação voltada para crianças e jovens, eu sugiro que você visite alguns sites de literatura, que você procure catálogos de editoras, que você procure entrar em contato com essa produção. Por outro lado, tem a produção que chega às escolas via esses projetos de compra governamental, né? Esses projetos governamentais de compra de acervo. Então, por aí, eu acho que você pode chegar a uma produção rica que você vai estar contemplando todo esse universo da criança, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental. Em relação aos contos populares, mais uma vez, é uma fonte inesgotável, né? Eu acho que essa relação de mudança também que foi falada aqui, que os contos são adulterados ou mudados e tudo mais, ela está na gênese mesmo dessa apropriação
das histórias do povo que vão sendo trazidas para os livros, para a quem escola. conta aumenta um ponto ou diminui também. Ou diminui também, né? Isso está certeza. presente, né? Está presente o tempo todo, porque isso é muito dinâmico, né? Como é bacana também quando a própria comunidade escolar, ela faz um resgate dos contos populares daquela região. Isso é riquíssimo. Eu já recolhi, nessas minhas andanças pelo Brasil, várias histórias, né, contadas pelos professores, com resgate das histórias daquela região, que é muito rico, é muito importante. Okay. Agora nós vamos ouvir a pergunta da Orandina do Tocantins. Olá, Orandina. No programa 5, fala do projeto de leitura, sugerindo a praticidade, a participação direta dos pais e da comunidade. Como envolver essa participação sem que isso interfira em suas atividades particulares? Boa noite e muito obrigada. Márcia, então, ela pergunta como envolver a comunidade, como envolver os pais, sem que isso aí interfira nas atividades particulares deles. É difícil muitas vezes envolver, né? Essa questão é interessante. Quem sabe a gente pudesse perguntar de outra forma, será que eles não querem ser envolvidos, né? Será que as pessoas... Eu estou lembrando aqui de um texto do Florestan Fernandes, na cidade de São Paulo, que eu acho muito bonito, né? Que é uma experiência que ele conta das crianças imigrantes ensinando aos pais a língua e ensinando a experiência de viver no Brasil. Ou seja, esses pais teriam que arranjar um tempo para ver essas brincadeiras, para observar essas crianças, né? Então, acho que é uma ocasião de formação. E quando a gente fala ali no texto, a gente está propondo, né, uma metodologia que poderia ser uma outra, mas o fundamento daquela estratégia, digamos assim, daquele passo metodológico, seria justamente envolver todos que por ali... os atores sociais que estão na escola, que estão na comunidade, né? A gente não entende a escola como um espaço fragmentado, fechado, né? A gente, ao contrário, a ideia nesse projeto de leitura, eu acho que por meio do projeto de leitura, é trazer mesmo e dinamizar essa escola, né? Colocar em situação crítica, né? Tornar a escola um lugar de vida, como você mesmo falou em determinado momento. Às vezes eles têm a ver com um projeto que está sendo desenvolvido, né? De repente é um projeto de leitura que tem um tema específico e aquele pai ou aquela mãe, né? Eles trabalham com aquilo, tem alguma coisa, pode ir lá. E o nome desse telefone com também, né? Paulo Freire. Prestando atenção agora, Coralina, Paulo Freire. Tá certo. Agora a gente já está no finalzinho do Salto para o Futuro, infelizmente. Vamos começar as considerações finais aqui, começando por você, Ana Cláudia, seus destaques para o que nós discutimos no programa de hoje. Olha, eu acho que uma coisa que eu vou falar sempre, né, que eu acho que todo mundo que quer trabalhar com livro, que quer trabalhar com leitura, tem que querer ler, tem que gostar de ler, tem que acreditar nesse produto, assim, esse livro está na minha mão, eu gosto disso, isso vai passar alguma coisa para alguém, né? Deixar os alunos lerem, porque eu acho que muitas vezes a gente está tão preocupado, às vezes, o que eu vou fazer com esse livro, como é que vai acontecer, como é que vai, e acaba que o projeto, ele não flui. Né? Não ter esse medo. Não, mas no meio do caminho deu errado. Então vamos pensar o que deu errado, a importância de avaliar o projeto e reformular ele ao longo do caminho se ele não tiver, né, dado certo em alguma instância, assim. E pensar que dentro de uma escola não tem só aquele aluno que ele vai fazer um bom texto. Quem sabe ali não tem o futuro escritor, o futuro ilustrador, o futuro artista. Né? Pensar no livro também pelo lado do literário e não só pelo lado do pedagógico, que é super importante para uma série de questões, mas pensar no livro de ficção pela literatura. O que esse livro tem, né? Como é que é a linguagem desse livro, como é que esse escritor escreve, como é que esse escritor escreve diferente do outro, como é que é essa ilustração, por que esse ilustrador faz de um jeito e outro de outro, e mostrando acho que para as crianças e para os jovens a singularidade, que acho que a partir do momento que você deixa o outro ser ele próprio, ele ter sua autoexpressão, vai ser muito mais difícil você perder esse leitor ao longo da trajetória escolar. Né? Quando você permite que a pessoa tenha uma individualidade, participe daquele projeto de leitura, a partir daquilo que ela é e que ela tem para trazer para a escola, vai ser muito mais fácil você conseguir segurar, né, esse menino na leitura até ele ficar adolescente, com certeza. Ok, Ana Cláudia, obrigado. Márcia, por favor, suas considerações finais. Considerações finais. Foi uma pena, porque foi tão agradável, né? Assim, bom, em primeiro lugar, queria dizer assim, que foi uma experiência muito importante por dois motivos. Um, por ter ajudado um pouco a escrever essa série junto com a Rosa, né? A consultoria, coisa e tal, e que me fez, assim, repensar duas tradições. Uma tradição oral e outra tradição literária. Quando hoje, né, a gente propõe nesse programa 5
um projeto de leitura por meio da tradição oral, a gente até faz uma observação dizendo que poderia ser com a tradição literária também. Ou seja, então uma ocasião de eu pensar na minha experiência, ouvir tantos depoimentos, né, de um Brasil tão rico, do Tocantins, do Rio de Janeiro, né, das mais diferentes partes, e ser, digamos assim, uma instância formadora, que eu considero esse programa uma instância formadora, tanto para quem escreve, para quem participa, né? Então, ouvir opiniões diversas e acolher as opiniões diversas, porque eu acho que isso faz parte da nossa formação como leitor de mundo e leitor do texto escrito ou do texto oral. Ok, Márcia, obrigado. Roselena, por favor, suas considerações finais. Bom, em relação ao tema específico dessa série, né, eu queria falar no papel da escola como uma instância de formar repertório, né? O que significa isso, né? De você considerar o repertório que a criança tem, que o professor tem, que aquela comunidade tem e trazer outras possibilidades para ampliação desse repertório. Isso não se dá de uma hora para outra, né? Os projetos, eles têm que ter mesmo objetivos de curto, médio e longo prazo, mas é um resultado que você percebe. Quando você tem uma metodologia que você planeja toda a sua ação, o que você pretende alcançar, você começa a perceber que a criança vai se apropriando desse objeto livre, ela vai entendendo, né, o que é a oralidade, o que é um conto narrado, e o que é um livro que tem uma capa, a capa tem uma significação, tem uma ficha, ela aprende como é que eu vou saber quem escreveu, quem ilustrou, são conhecimentos que parece que estão dados e não estão, e que a escola tem um papel importante nisso, né? Ampliar esse repertório. É tão bonito quando a criança começa a identificar, por exemplo, a característica de um escritor. Eu já li um livro desse escritor, eu gosto, essa ilustração. Então, ela vai se apropriando disso, que são coisas que estão aí e que muitas vezes, se você não tem acesso, você não constrói esse conhecimento, né? Então, eu penso na escola como essa instância de trabalhar com repertórios múltiplos e formar leitores, formar espectadores para a televisão, para o cinema, enfim. Ok, mas obrigado. Chegamos ao final da série Conto e Reconto, Literatura e Recriação. Eu agradeço a você que nos ajudou a fazer essa série e agradeço também as presenças das consultoras Márcia Cabral, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e Roselena Mendonça, supervisora pedagógica do Salto para o Futuro. Agradeço também a escritora Ana Cláudia Ramos. A gente encerra a série com mais um vídeo retirado lá do nosso baú de memórias. Desta vez, uma entrevista com a escritora Silvia Ortoff e com o ilustrador Tato, realizada em 1994 para um programa sobre alfabetização e artes plásticas. Bem, a gente se vê na próxima série. Salto para o Futuro, 15 anos parceiro do professor. Silvia, como você cria suas histórias? Eu crio de diversas maneiras, né? Às vezes eu estou vendo televisão, me dá aquele clique, eu estou sempre com um papelzinho, tomo nota, né? Eu não sei realmente como é que eu crio. Eu acho que os personagens chegam de repente e, ao mesmo tempo, eu trabalho todos os dias. Quer dizer, há dois fatores. Um é inspiração e o outro trabalho, quer dizer, um método. Eu acredito muito no método. Todas as manhãs eu escrevo. Silvia, você tem uma linguagem muito especial. Você brinca com as palavras, você usa rimas. Eu posso afirmar que você passeia entre a prosa e a poesia? Pode. Eu acho que não há essa diferença tão grande entre prosa e poesia. O poético está em tudo, né? Mesmo no antipoético. Muitas vezes as pessoas misturam, dizem poesia, aquela coisa que fala de amor. Não é nada disso, né? A poesia está em cada coisa que a gente consegue ver com outros olhos, com os olhos inteiros, com a sensibilidade. A escritora Silvia Ortoff é casada com o Tato, que é responsável pela ilustração dos livros dela. Na sua opinião, qual é a importância da ilustração nos livros infantis? Bom, eu acho que é muito grande porque a criança gosta de ver. E mais ainda é que chama-se 4 cores, que são os desenhos coloridos com todas as cores. Tecnicamente chama-se 4 cores. Quando se faz uma cor mais econômica, a criança prefere 4 cores. Sempre pergunta por que não é colorido assim.